Você que está me acompanhando de maneira detalhada, sistemática, a pregação da palavra de Deus, especialmente sobre o arrependimento e a conversão de Saulo, nós vamos para mais uma parte que explica o que é o arrependimento. Lhe aconselho que, ao ouvir as mensagens, dê tempo, isto é, se concentre naquilo que você está ouvindo, tire um tempo na sua vida, pare para ouvir de princípio ao fim, porque senão você não terá o conhecimento total daquilo que você está ouvindo. Deixe a sua mente absorver as verdades da palavra de Deus. Tenho me preocupado bastante, por isso tenho trazido muitos textos que diz respeito àquilo que estamos ensinando, a fim de que a sua mente não esteja apoiada, ou a sua fé não esteja apoiada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E o poder de Deus, ele advém a nós através de ouvir a palavra dele. Portanto, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas mensagens sobre o que é o arrependimento. Na mensagem anterior, nós dissemos, quer dizer, a Bíblia Sagrada diz com muita clareza, que o arrependimento, primeiramente, é mudança de pensamento. Exatamente, você acertou. Mudança de pensamento. E nós vimos todos os textos que diz respeito a este assunto, como são os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, e por que os nossos pensamentos precisam serem mudados. Portanto, estamos vendo o que aconteceu na vida de Saulo, perseguidor da igreja. Primeiro, os seus pensamentos mudaram. Segundo lugar, arrependimento significa uma mudança, continua sendo mudança. Primeiro, mudança de pensamento. Segundo lugar, mudança de sentimento. Sentimento é um desejo veemente que nós sentimos na nossa alma. Um desejo que sobrepuja todos os desejos da nossa vida. Aquele desejo forte que nos conduz, que nos controla e que nos faz moldados a eles. O que Paulo tinha, ou melhor dizendo, Saulo, quando ele estava perseguindo a igreja do Senhor Jesus, qual era o sentimento dele? Para a gente entender o que é mudança de sentimento, como um desejo forte, poderoso, que conduz como um condutor, como um mentor do ser humano, vamos ver qual era o sentimento, o desejo que vinha do coração de Saulo. Talvez você tenha esquecido, mas vou refrescar a sua mente. No capítulo 9, versículo 1 de Atos, a Bíblia diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. Olha a expressão, respirando ameaças e mortes. Isto declara o desejo veemente do coração de Saulo. E este sentimento precisava ser mudado. Ele sentia prazer em ameaçar e prender os crentes. E não conformado com isto, ele os matava, como foi o caso de Estevão, que ele autorizou o apedrejamento de Estevão. Nessa questão, o coração de Saulo realmente mostrava um desejo exacerbado, um desejo tão maligno que conduzia toda a sua mente, o seu corpo, suas ações, suas palavras, tudo era conduzido por aquele desejo. Sim, é exatamente assim. Quando há um desejo forte no nosso coração, é naquilo que a gente pensa. Portanto, mudança de sentimento é necessário para que nós possamos agradar a Deus ou termos uma vida que agrada a Deus. Por isso, Saulo teve que passar pelo arrependimento, ou seja, pela mudança de sentimento, através do encontro com o Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 1. Logo após o arrependimento de Saulo, o seu pensamento, o seu sentimento, pensamento e sentimento terem mudados, olha o que ele vai dizer.
irmãos. Ele está falando àquele mesmo grupo de pessoas a quem ele perseguia. É incrível. Ele disse, irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Incrível. Aquele que tinha ódio de ouvir os crentes dizer que eram salvos, que tinha em Cristo Jesus a salvação da alma, que viam os crentes orando e clamando a Deus pela salvação dos perdidos, agora ele mesmo, com o pensamento mudado, os sentimentos mudados, ele diz agora, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração por vocês é para a salvação de todo o Israel. Que sentimento lindo Saulo tinha agora no seu coração. O sentimento de Paulo agora como pessoa salva em Cristo Jesus, era o mesmo sentimento de Jesus. Sim, olha o que ele disse escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 5, ele escreve a Timóteo e abre o seu coração, mostrando o sentimento que havia dentro do seu coração, que era o mesmo sentimento que estava no coração de Deus. Ele disse, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom diante de Deus, nosso Salvador? Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vejamos aqui algo importante. Se no versículo anterior ele disse que o desejo do coração dele era e a oração dele era para a salvação de Israel, ele está dizendo porque Deus deseja também o mesmo. Deus deseja que todos os homens se salvem. Está vendo como o sentimento de Paulo agora, anteriormente chamado Saulo, agora é de um sentimento espiritual, é de uma grandeza espiritual que se equipara ao mesmo desejo do coração de Deus. É por isso, meu querido, que nós insistimos, que nós oramos, que nós pregamos, que nós apelamos e que nós exortamos a você que ainda não é crente e salvo a conhecer essas virtudes de Deus, essa vontade perfeita de Deus, o arrependimento, a mudança de pensamento, sentimento, aproximando-se de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Só assim esta pessoa pode ser uma pessoa transformada e Deus aceita a nossa oração, a nossa pessoa, quando os nossos pensamentos e sentimentos são mudados. O desejo de Saulo era que todos conhecessem Jesus como Salvador. É incrível. Olha que lindo. Eu digo incrível porque a nossa mente humana não dá para cogitar, para esquadrinhar, para chegar a uma conclusão de uma vida anterior de Saulo com a vida atual de Paulo. Aquele que não queria ouvir falar sobre Jesus, aquele que tinha ódio, que tinha raiva, que perseguia, que matava os crentes só por falar em Jesus e na ressurreição, ele agora quer que todos conheçam Jesus. Ele quer que todos saibam quem é Jesus, que experimente pessoalmente na sua vida quem é Jesus. É possível que você seja casado com uma esposa crente e ela tem falado contigo todos os dias sobre isto. Ou é possível que você seja casada com um marido crente, ou quem sabe tenha filhos crentes em casa, e eles têm falado contigo todos os dias. Quem sabe você tem amigos que têm falado a você todos os dias. Conheça Jesus como Salvador. Conheça Jesus como Senhor e Salvador. Esse era o desejo do coração de Saulo, de Paulo, porque foi um coração transformado. Um desejo totalmente transformado. Esse é o desejo de todo salvo, é que todos os homens conheçam Jesus como Salvador. Olha o que Paulo agora escreveu aos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto. Capítulo 2, versículos 2 e 5, ele diz o seguinte: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Se lembra o que dirigia Saulo? O desejo de ameaças e mortes contra a igreja.
Ele agora diz, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esse é o meu desejo, é de fazer Jesus conhecido entre vocês, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Aquele que antes queria moldar a mente dos judeus a crer nele, a crer nos preceitos da lei, ele agora diz, não, eu mudei. O meu sentimento agora é que vocês conheçam Jesus e que a fé de vocês esteja apoiada não nos preceitos e dogmas da religião, da lei, mas que estejam fundamentados em Jesus Cristo, nosso Salvador. Aos Gálatas, na igreja da Galácia, havia a igreja de Cristo e Paulo escreveu a esses Gálatas sobre os seus pensamentos também, o seu sentimento. Veja o que ele diz. Capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, ao tratamento que ele agora usa para falar aos crentes da época. Meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja a expressão que ele usa. Sinto as dores de parto, porque o seu sentimento antes, o seu desejo antes era mau, era maligno. Mas ele agora tem um desejo de ver Jesus formado nas pessoas, de ver as pessoas tomando a forma de Jesus. Foi o mesmo Paulo que escreveu Romanos capítulo 12, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis ou não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo se tornou um grande pregador da Bíblia, dos preceitos bíblicos, da doutrina bíblica, porque o seu coração fora mudado. Os seus sentimentos, pensamentos e sentimentos agora eram totalmente mudados. Finalmente, ele escreve aos Coríntios também, na primeira carta, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que maravilha! Glória seja dada ao nome do Senhor por esse grande exemplo de transformação, de mudança que houve neste homem. Esta é a mudança que Deus espera que aconteça em mim, que aconteça em você, que aconteça em nós, que aconteça no ser humano, porque o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Mas aquele que tem Jesus tem o Espírito de Deus e ele discerne tudo muito bem. Espero, meu querido irmão e meu amigo, que essa palavra esteja sendo de grande valia no seu coração, para a sua pessoa, e não somente para a sua pessoa, mas para toda a sua família, seus amigos, conhecidos, parentes, que você possa espalhar essa mensagem a todos aqueles que você os conhece, porque o seu coração agora deseja que outros conheçam aquilo que você está conhecendo. É assim a palavra de Deus. Ela, quando entra no nosso coração, ela transforma nossas vidas. O pensamento e o sentimento. E nós queremos que outros também entendam essas verdades e por isso a gente começa a falar, a dizer, a pregar. E Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida e a sua família. Mas eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, obrigado, ó Deus, por esses momentos aqui abençoadíssimos na tua presença, diante da tua palavra. Rogo pelas pessoas que estão me assistindo. Que os seus corações sejam abertos, ó Deus, que as suas mentes sejam férteis para compreender o plano da salvação em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.